Boa tarde a todos. Declaro aberto os trabalhos desta sessão do órgão especial. Cumprimento os eminentes desembargadores, nossos servidores, os eminentes representantes do Ministério Público, da douta Procuradoria-Geral de Justiça, advogados, partes interessados. Nós vamos iniciar a pauta administrativa com o processo número 1. O relator é o desembargador Renato Sartorelli. Tem o voto 30.861. É um agravo regimental. E número 2, o processo administrativo disciplinar. O agravo foi interposto pelo doutor Edmundo Leles Filho, juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Santo André, contra a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial e encerrou a fase instrutória. E o processo administrativo disciplinar. Eu indago se o doutor Orestes Laspro se encontra presente. Então, está com a palavra o eminente relator. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu tenho um voto longo de 30 laudas. Eu mandei cópia, transmiti cópia a todos os integrantes do órgão especial. Gostaria de saber se eu posso dispensar a leitura do relatório para sintetizar, já que nós temos tentação oral, porque também é muito longo o meu relatório. Sim? Sim, claro. Todos de acordo? Todos recebemos, né? Então eu vou apreciar a questão inicialmente a questão, o agravo retido contra o indeferimento da prova. Eu digo aqui assim que a relação que se extrai do contingente probatório, o magistrado, ele informou que juntaria um vídeo relativo ao depoimento da testemunha Elise, após a conclusão da perícia pela Polícia Científica. Em razão disso, eu autorizei a juntada da mídia até o encerramento da instrução processual e disse que ficaria preclusa a prova se isso não fosse feito. Bom, em momento posterior ao oitivo das testemunhas, houve uma inovação aqui, o representado inovou. Inovou por quê? Porque ele buscou a realização da perícia em mídia, que contém o vídeo do júri, mediante o encaminhamento ao Instituto de Criminalística. E, diante desse novo pedido, eu indeferi esse pedido e invoquei no meu despacho o artigo 400, parágrafo 1º do Código de Processo Penal e o artigo 370 do Código de Processo Civil, que é aplicado subsidiariamente no caso. E aqui os motivos, eu considerei, não existia motivo plausível, de um lado, para que o processo ficasse paralisado, perpetuando-se talvez indefinidamente, aguardando a conclusão de perícia a ser realizada pela Polícia Científica, cuja providência, aliás, sequer teve origem nestes autos, não sendo ocioso registrar que era ônus exclusivo e de interesse do representado providenciar a juntada da mídia até o encerramento da instrução. De outro, porque as circunstâncias relativas à sessão do júri, que foi realizada no dia 16 de outubro de 2016, que culminaram com a posterior decretação da prisão preventiva de Elise, encontram-se suficientemente esclarecidas pelo conjunto probatório, afigurando-se, a meu ver, absolutamente inoportuna e desnecessária a realização de prova pericial para tornar audível a gravação daquele julgamento, que somente teria o condão de procrastinar o desfecho desse processo administrativo, sem considerar que o pleito foi deduzido depois de inquiridas as testemunhas e interrogado o magistrado. Eu já havia deixado pontificado, inclusive em despacho anterior, que é quem está afeto ao julgamento que compete decidir o momento, a relevância ou não de determinada prova, a não ser que se admita a distorção de se atribuir à parte ou a um interessado a decisão sobre a oportunidade em que as provas devem ser produzidas para o convencimento judicial, mormente quando a avaliação da parte está calcada em juízo parcial e subjetivo. Bom, eu trago aqui vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, que não configura cerceamento de defesa absolutamente o juiz deixar de determinar a produção de prova que repute desnecessária a solução da lide. Também lembro que, quando foi recebida a denúncia pelo órgão especial,
essa matéria foi suscitada e o relator, desembargador João Salete, também afastou a possibilidade de produção dessa prova. Então, para resumir essa questão relativa ao agravo regimental, eu faço uma observação ao parecer da Procuradoria também, que pondera que nada contribuiria em termos de relevância e utilidade para o desarte do processo. A produção dessa prova sendo coligida na fase preliminar da investigação. Então, estou, pelo meu voto aqui, negando o provimento ao agravo regimental e afastando a arguição de cerceamento de defesa. Estão todos de acordo? Assim fica julgado por votação unânime o agravo regimental. Vossa Excelência prossegue, por favor. Pois não, no mérito, senhor presidente. O magistrado, doutor Edmundo Leles, está sendo processado administrativamente por suposta violação ao artigo 35, inciso 1º da Lei Orgânica e outros dispositivos do Código de Ética da Magistratura, que eu aqui arrolo. A Resolução 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça. Não é preciso maior esforço exegético para se concluir, penso eu, que a conduta do magistrado desbordou os limites da razoabilidade, descabendo aqui avaliar e muito menos aprofundar o exame das razões que motivaram o convencimento do magistrado a propósito da imputação feita à testemunha Elise e a necessidade de decretação de sua prisão preventiva, deliberação tomada sem que houvesse qualquer iniciativa antecedente do próprio titular da ação penal. A prova testemunhal produzida pelo representado em nenhum instante teve o condão de abalar a convicção que emerge da prova documental, mesmo porque não é crível supor que o magistrado não tivesse consciência de que sua conduta pautou-se em franca desarmonia com a lei, quando decretou de ofício a prisão preventiva da testemunha, sem a mínima cautela de ouvir previamente o Ministério Público. Ele mesmo, magistrado, eu anoto aqui, admitiu que a prisão não pode ser decretada de ofício na fase de investigação. Ele mesmo admite essa circunstância. Valendo-se, ademais, digo eu, de raciocínio engenhoso de que Elise seria partícipe do crime de homicídio. Mas não é só. A despeito do pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público, a míngua de indício de participação dessa testemunha no delito contra a vida, o acusado negligenciou ao deixar de adotar as opções postas a seu alcance da legislação processual penal, quais sejam acolher o pedido de arquivamento ou remeter os autos ao Procurador-Geral para os fins do artigo 28 do Código de Processo Penal. Daí porque, consoante ponderou, é que eu transcrevo a manifestação de Vossa Excelência, desembargador Manuel Pereira Calças, quando o Corregedor-Geral da Justiça, quando subscreveu a portaria instauradora do processo administrativo disciplinar, a Excelência disse aqui com toda a propriedade que as decisões tomadas pelo representado nos autos número tal, no que toca a abertura de procedimento de investigação criminal contra a senhora Elise, e a decretação da prisão preventiva foram juridicamente inviáveis, manifestamente imprudentes e de efeitos negativos significativos, não estando albergadas pela imunidade relativa do artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura, caracterizando, pelo contrário, o exercício abusivo do poder-dever de julgar. Na mesma linha, a Procuradoria também observou, a douta Procuradoria de Justiça também observou que, além dos motivos que elencou para a custódia excepcional, o magistrado lançou mão de considerações preconceituosas e impertinentes sobre a vida privada da testemunha, sequer chamando pela oitiva do parquê, proferindo decisão insólita e teratológica, deixando, o que é pior, de promover o arquivamento do feito após promoção ministerial e tampouco a aplicação do artigo 28 do Código de Processo Penal. A segunda imputação, tenho para mim que melhor sorte não se acha reservada ao representado, no tocante a essa segunda imputação. Ele desprezou o pedido de arquivamento formulados pelo Ministério Público, descumprindo reiteradamente a norma do artigo 28 do Código de Processo Penal, conforme se defluía da exposição fática delineada na portaria inaugural. E mais, aplicava de ofício medidas cautelares diversas da prisão contra policiais militares, promovendo investigação criminal em autos de corregedoria da Polícia Judiciária, atividade privativa da Polícia Civil, a teor do disposto no artigo 144, parágrafo 4º da Constituição da República, o que demonstra a nítida violação dos deveres funcionais, confundindo as funções de acusador e julgador. A terceira imputação, descrita na portaria, implicou também, a meu ver, subversão
ao princípio acusatório consagrado no Código de Processo Penal brasileiro. Determinou o aditamento de denúncia de crime de homicídio simples para inclusão da qualificadora de motivo fútil. Não obstante os esclarecimentos prestados pelo titular da ação penal, o magistrado houve por bem desconsiderá-los, esses esclarecimentos, para rejeitar a peça acusatória, revogar a prisão preventiva do denunciado. Sabido que a mutatio libelli não se situa no limiar da ação penal pública, mas na sentença, o que significa que somente depois de encerrada a instrução caberia ao magistrado aplicar o artigo 28, incitando o controle do Procurador-Geral de Justiça sobre a recusa do promotor no aditamento da denúncia, sem considerar o efeito deletério da soltura do réu que fora mantido no cárcere. Em suma, diante das condutas relatadas na portaria e inegável responsabilidade do magistrado pela prática das infrações disciplinares, implicando violação dos deveres funcionais do cargo, em nada o favorece invocar a garantia da imunidade jurisdicional, que não pode ser compreendida como absoluta, sob pena de se permitir a prática de excessos e abusos com a justificativa de se estar exercendo a jurisdição. A conduta do juiz, a meu sentir, violou o princípio acusatório, constitucionalmente estabelecido na separação entre as funções de julgar, defender e acusar, atuando contra disposições expressas da lei e implicando aqui, segundo o meu entendimento, em violação ao artigo 35, inciso 1 da LOMAN, assim como aos artigos 8º, 9º, 24, 25 e 39, todos do Código de Ética da Magistratura. Então, feitas essas considerações, eu passo à análise da sanção disciplinar aplicável e faço aqui, entendo como necessário, estabelecer um equilíbrio entre a penalidade e a falta funcional ou as faltas funcionais perpetradas, sobretudo em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Aqui eu aponto no artigo 42 as penas disciplinares que estão previstas na lei orgânica. Invoco também o artigo, falo da pena de advertência, da pena de censura, os dois artigos 43 e 44, e pondero que as penas de advertência e censura são destinadas a infrações de menor potencial ofensivo, ao passo que as demais destinam-se a situações que exigem punição mais severa, sem esquecer que a LOMAN não oferece penalidade intermediária. Esse que eu vejo o grande problema aqui, entre censura e disponibilidade, a exemplo do que ocorre com as sanções previstas para o funcionamento público em geral, não extensivas, porém, aos magistrados, porque incompatíveis com a Lei Complementar 35 de 79. E eu observo aqui que é fundamental observar que essa aplicação subsidiária das leis 8.112 de 90 e 9.784 de 99 refere-se tão somente aos preceitos de natureza procedimental, não tendo qualquer incidência com relação às penas e sua quantificação. Só poderão ser aquelas referidas na lei orgânica e no artigo 26 da resolução 135 do CNJ. Eu cito aqui uma observação aqui, foi feita no processo administrativo disciplinar, um livro do desembargador Rui Stocco, que foi integrante do Conselho Nacional de Justiça. Muito bem. No caso, tenho para mim que os atos praticados pelo juiz representado, a despeito de implicar desprestígio à imagem do Poder Judiciário em face do desvirtuamento da função jurisdicional, não o tornou incompatível para o desempenho do cargo. Vale dizer, não obstante o cometimento de infrações com certo grau de reprovabilidade, em caráter reiterado, sua postura não se mostra inconciliável com a continuidade da atividade jurisdicional, mesmo porque esse magistrado já encontra-se atualmente, ou já talvez aproximadamente um ano, exercendo a judicatura da primeira vara civil da comarca de Santo André. Eu tive contato com o doutor Edmundo Lerdes por 2 vezes apenas, não o conhecia, desconhecia a sua existência, nas 2 audiências que eu participei, para ouvir testemunhas e depois para interrogá-lo. Continua. Além disso, vejo aqui que o seu histórico profissional demonstra que é pessoa de bons antecedentes, atuando de forma condizente na carreira da magistratura, integrando os quadros do Poder Judiciário desde os idos de 91, já se vão lá 27 anos, tendo exercido suas funções em diversas comarcas do Estado. Vejo, por isso, que a disponibilidade ou aposentadoria compulsória revelam-se sanções desproporcionais, ao passo que a remoção compulsória também deve ser desprezada. Haja vista que o magistrado, como apontei, já deixou a jurisdição da vara do júri de Santos
cessando, portanto, o clima de desarmonia que ali se instalou. Eu cito aqui um trecho aqui do livro da Ética Geral e Profissional do desembargador José Renato Nalini, trazendo uma nova concepção de atuação menos punitiva e mais orientadora das Corregedorias Gerais de Justiça, que eu vou dispensar a leitura, que estão no meu voto. Prossigo dizendo que os fatos que deram aso à instauração deste feito se subsumem às hipóteses de procedimento incorreto, justificando-se, a meu ver, a imposição da pena de censura, reprimenda que traduz respostas suficientes às condutas reiteradas do magistrado, externado, aqui quero deixar registrado o devido respeito à posição sufragada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. No caso de procedimento incorreto, digo eu, a LOMAN não o especifica, tratando-se, pois, de norma aberta e genérica, cabendo ao órgão censor interpretá-la e integrá-la com base na irregular conduta concreta, bastando aqui uma única hipótese a ensejar a aplicação da pena. Em resumo, para finalizar, sintetizando, sob as luzes do princípio da proporcionalidade, considerada a carga retributiva da sanção, aliada à finalidade preventiva de novos desvios e o grau de reprovação das ações combatidas, eu tenho, então, como já disse, adequada, na hipótese, a penalidade de censura, e volto a afirmar que são atos que foram praticados, realmente sérios, de uma certa forma grave, mas não houve indícios de que não estamos julgando corrupção ou nada parecido com isso. Então, eu entendo aqui no caso e imponho, julgo procedente, eu nego o provimento ao agravo regimental e julgo procedente a portaria para impor ao magistrado, doutor Edmundo, a pena de censura, com fundamento nos artigos 42, 44 da LOMAN e outros dispositivos, por infração aos dispositivos que eu já enunciei da LOMAN e do Código de Ética da Magistratura, determinando que o teor da minha decisão seja, da decisão do órgão especial, seja encaminhada à Corregedoria Nacional de Justiça nos termos do artigo 28 da resolução 135 e anotando-se nos assentamentos do magistrado. Esse é o meu voto, senhor presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. A proposta, então, de pena de censura e, a pedido, concedo a palavra ao nosso corregedor-geral. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu ouvi com muita atenção e li com muita atenção o voto do eminente relator, e não só na questão prejudicial o acompanho, como também, eu já antecipo, que eu acompanho quanto à questão de fundo, no que toca à afirmação da responsabilidade do magistrado. É inegável a violação dos deveres funcionais do cargo no caso concreto, né? Eu até imagino, não tenho esse conhecimento, que possa haver essa conduta desbordado para a área criminal. Provavelmente, não sei. De qualquer forma, senhor presidente, eu pedi a palavra apenas para ponderar sobre o alcance, sobre os limites da sanção proposta pelo eminente relator. Eu não pude me aprofundar, as ponderações de Sua Excelência são ponderações muito sérias, muito serenas, muito bem colocadas, mas eu ainda tenho alguma dúvida sobre o alcance deste fato em face do questionamento das sanções. Daí porque eu já antecipei a Sua Excelência, eu vou pedir vista dos autos. Tá ótimo. Então, após o voto do eminente relator propondo a pena de censura e negando o provimento ao regimental, pediu vista o nosso eminente desembargador Corregedor-Geral da Justiça. Assim fica decidido. O número 2 da pauta é a requisição, na verdade, de manutenção da convocação do doutor Bruno Ronchetti de Castro para que permaneça à disposição do Supremo Tribunal Federal, atuando como juiz instrutor no gabinete do ministro Ricardo Lewandowski por mais 6 meses. Todos de acordo? Sim, fica aprovado. Eu não constou da pauta, mas nós recebemos um
um pedido, uma indicação dos desembargadores Roberto Costabile Solimene e do desembargador William Roberto de Campos, indicando para que seja conferida ao governador em exercício, do desembargador Márcio Luiz França Gomes, medalha do mérito judiciário, sob o argumento de que ele exerceu a governança de São Paulo nesse curto período, onde demonstrou aí uma especial atenção ao judiciário paulista, tendo sido um aliado nas dificuldades enfrentadas, notadamente trabalhando na esfera da autonomia financeira que é perseguida por esta corte. E, além disso, se recorda que ele foi funcionário público desta corte, foi oficial de justiça e, diante quase no término da gestão de Sua Excelência, é que eu me antecipei e peço vênia até do curto espaço de tempo que Sua Excelência terá na gestão do nosso Estado, se eu estou autorizado a submeter à votação aqui, na medida em que a maioria dos componentes da comissão estão presentes aqui. E o órgão especial pode se manifestar. Pois não, doutor Elcio? Doutor Anap. Senhor presidente, nada contra. Eu tenho uma única pergunta. No caso da medalha do mérito judiciário, o regimento prevê expressamente... 13. Como? Sim. Prevê expressamente que tem que ser atuação na área do direito. Minha pergunta é se Sua Excelência, o governador do Estado, é formado em direito. Eu sei que ele foi oficial de Justiça e Serviço Público. Ele é formado na Católica de Santos. Então, eu já estou adiantando meu voto, acompanho. Sim. E foi colega de diversos desembargadores de classe, inclusive do ministro Moura Ribeiro, e de diversos desembargadores. Ele foi colega de classe na faculdade, na Casa Amarela. Eu indago se eu dou meu testemunho que realmente na gestão do tribunal, Sua Excelência prestou relevantíssimos serviços no sentido de dar todo o apoio para que o Tribunal de Justiça de São Paulo caminhe a passos largos para a autonomia financeira. E eu também me manifesto favoravelmente. Todos de acordo? Então, assim fica votado. Muito obrigado. Pois não. Senhor? Pois é. Doutor Malheiros está aí. Está de acordo, doutor Malheiros? Doutor Xavier de Aquino? Eu ia manifestar nesse sentido. Pois não. Doutor Moacir? Também componho a comissão de honraria, também estou de acordo. Eu achei que, diante da votação, poderia ser de uma vez só, senão teria havido uma manifestação contrária, imaginei. Então, assim fica votado. Muito obrigado a todos. Isso, desculpe o atropelo do formalismo, mas foi exatamente em razão da nova situação criada, e o tribunal pretendia institucionalmente prestar essa homenagem ainda enquanto Sua Excelência é o governador, diante dos relevantíssimos serviços prestados a esta Corte de Justiça. Não só na questão envolvendo a autonomia financeira, mas em outros pleitos que o tribunal obteve de Sua Excelência a imediata, pronta e automática concessão. Então, com isso encerrada a pauta administrativa, os afastamentos também já comunicados, todos de acordo, não é? Nós vamos então, primeiramente, aos blocos da pauta judiciária. Não tem nada, sobra, né? Então vamos lá, por gentileza. ADIM extinção, 1113. Doutor Márcio Bartoli. A DIN número 13
eu já tinha falado com o desembargador Álvaro Passos e com o desembargador Aquino, acho que tem que ser julgado em conjunto com o número 55 da pauta, que tem o tema é o mesmo. Sim. O doutor Xavier hoje está até com pedido de preferência por força de saúde. Então vamos tirar de pauta o 13, e assim, porque o outro está adiado a pedido do doutor Xavier, que vai ter a preferência na sequência, doutor Xavier. Então fica isso como sobra. O outro já estava adiado, né? 55, né, doutor Márcio? É que eu já vou apregoar os demais na sequência. Eu antecipei os blocos para atender o pedido do desembargador Xavier de Aquino, que solicita essa deferência do órgão especial com ele. O ADIM, vício de iniciativa, princípio da separação dos poderes, números 12, 20, 23 e 56. Doutor Ferraz de Arruda? O número 20, eu tenho a impressão que também entra nessa questão da advocacia municipal. Pois não. É o doutor João Carlos Salete, que é o relator, é o número 20. Não. Doutor Salles Rossi, não é o número 20? Ah, perdão, é o Salles Rossi. Doutor Salles Rossi. Pois não. O 20 seria melhor ficar como sobra? Pode ser. Então fica como sobra. Obrigado, doutor Arruda. E tem mais. Só deixa eu procurar aqui, e que é importantíssimo este voto, é do desembargador Fernando Rodrigues, é o número 55. Esse é o célebre voto que eu venho constantemente falando. Exato. Que o doutor Fernando entende que não precisa ser advogado concursado para exercer as funções de procurador do município. Vocês preferem que eu lance vou anotar aqui, então. Vamos suspender. Permanecem adiado. 55 da pauta, a pedido do desembargador Xavier de Aquino. Retirado de pauta, o número 15 da pauta, para cumprimento de despacho. E, a pedido do desembargador Antônio Carlos Malheiros, o 45 da pauta. Mais algum? Muito bem, prossigamos então. Arguição de inconstitucionalidade, 38 e 39. Classe ADIM, 14, 16, 17, 19, 22, 24 e 59. Embargos declaratórios. De 25 a 37. Eu aguardo a conferência. Em relação aos embargos declaratórios, estão todos de acordo? Doutor Salles Rossi. Senhor presidente, o número 19 é uma ADIM por omissão, e eu modulei os efeitos em 120 dias e fui observado pelo eminente desembargador Evaristo dos Santos que nós temos, nesse caso de ADIM por omissão, modulado em 180 dias. Quer dizer, o resultado da minha proposta é exatamente a mesma, só muda o prazo da modulação, que deixa de ser 120 para ser 180 dias, como temos feito. Todos de acordo, não é? Assim fica julgado por VU. Classe mandado de segurança, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51 e 61. Conflito de competência dos números 5 a 10 e 53. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 53. Classe agravo, 1, 2, doutor Ferraz de Arruda. Número 5, eu estou impedido. Está anotado.
Doutor Anaf também. Também está anotado. Classe agravo 1, 2, 3, 4. Classes diversas, 40 intervenção em município, 47 mandado de segurança, oficial da Polícia Militar, denegam por maioria, é isso? Declara voto doutor Xavier de Aquino? E 52, reclamação. Doutor Evaristo dos Santos. Presidente, só uma indagação do relator, se ele está negando, não conhecendo da reclamação ou negando o provimento. Só é uma dúvida que me surgiu. É os 52, né, doutor? Isso. Ah, bom, está ótimo. Então não há... Não conhece? Perfeito. Perfeito? Todos de acordo? Então assim fica decidido. Temos uma preferência simples agora, em que é o número 54 da pauta. Quem relata é o desembargador Salles Rossi. Foi adiado para uma sustentação oral, mas foi transformado. Só, senhor presidente, com todas as vênias, acho que eu deixei passar, desculpe. O número 14, se eu deixei passar, eu peço mil desculpas. Vista, por tá bom, a ponta está anotado. Doutor Malheiros. Eu observo ao doutor Anaf que seria interessante, já que ele está pedindo vista do 14, que peça do 11 também, que tem a ver. A questão não é do 11, não há problema em relação a ele. Do 14 são 2 pontinhos que me parece que eu estou na dúvida. Pois não. Não tenho no 11, não. Pois não. No 11 eu estou acompanhando. Pois não. Nós temos aqui, então, um caso envolvendo crime de calúnia, injúria e difamação, competência do juiz singular, só preferência, se dá por impedido o desembargador Geraldo Wohlers. O querelante é Elias Natálio de Souza, querelado Ângelo Patrício Stacchini, promotor de justiça. E também querelado Elias de Carvalho. Com a palavra o eminente relator. Tem o voto 39725. Senhor presidente, preferência simples, eu vou ler a ementa do meu voto. Queixa-crime, imputação aos querelados da prática de crimes contra a honra, previsto nos artigos 138, 139 e 140, todo do Código Penal. Preliminar de decadência afastada. Ausência de prova segura de que o querelante tenha tomado conhecimento dos fatos que julga ofensivos à sua honra em data anterior àquela mencionada na presente queixa-crime. Relato de ofensas em grupo de WhatsApp criado por proprietários de outras unidades do condomínio que não concordavam com a administração do querelante como síndico. Inexistência de prova idônea da autoria, sem possibilidade de adulteração do conteúdo. Ausência de justa causa para instauração da ação penal. Queixa-crime, por mim, deve ser rejeitada, com fundamento no artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. É como voto. Todos de acordo? Rejeitada por votação unânime. Doutor Xavier de Aquino. Peço licença para me retirar. Muito obrigado, doutor Xavier de Aquino. Teremos agora uma sustentação oral. Convido o doutor Arone Denardi a assumir a tribuna. Uma direta de inconstitucionalidade, número 58 da pauta. O doutor Arone é advogado do prefeito municipal de Valinhos. O doutor Salete, doutor João Carlos Salete, é o relator, tem o voto 29.025. O autor é o Procurador-Geral de Justiça. O requerido é o prefeito municipal de Valinhos. Dispensado o relatório, dou a palavra ao doutor Arone Denardi. Senhores desembargadores, boa tarde.
Ao tempo da distribuição da presenteação, já havia sido proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público junto ao município de Valinhos a determinação do afastamento de todos os comissionados que integravam os quadros do Executivo. Vale dizer, quando da distribuição da presenteação, nós não havíamos mais a possibilidade de contratar nenhum comissionado, seja dos quadros ou estranho aos quadros, para atuar junto à Prefeitura. Dessa forma, ao tempo da distribuição, a discussão sobre percentual me parecia até estéril, na medida em que, se não podíamos contratar ninguém naquele momento, qualquer percentual sobre zero era uma discussão sem grandes proporções. Para contornar tal situação, o município de Valinhos refez a sua estrutura administrativa, enxugou dos 320 cargos comissionados, ficando com 200 cargos comissionados apenas, tratou de fazer com que grande parte dos cargos comissionados extintos se tornassem ou funções, coordenadorias sempre afeitas aos concursados, gerando assim uma redução de 30% dos comissionados estranhos, e aumentou o percentual de 5% para 10% dos integrantes das carreiras para preenchimento de vagas em comissionamento. Vale dizer, o município pautou a sua ação por uma ideia de proporção e razoabilidade, na medida em que aumentou os cargos para concursados, foi extremamente cauteloso na medida em que tratou de criar inúmeras funções, extinguindo assim cargos comissionados, o que para a nossa realidade é extremamente importante para evitar qualquer formato de incorporação, e aumentou para 10% a reserva para concursados no comissionamento. Por que do percentual de 10%? Porque nós balizamos a nossa atuação nos limites determinados pelo processo 22.43.120, 22/2016, de relatoria do Dr. Márcio Bartoli, que, para o município de Olímpia, entendeu que esse percentual se afigurava pertinente. Assim, a nossa realidade de 3.000 servidores concursados tem 200 comissionados, o que gira em torno de 8%. Destes 8%, 10% fica para pessoas oriundas de carreiras da Prefeitura. Ou seja, do nosso universo de servidores, algo em torno de 7% no máximo chega a ser de pessoas estranhas aos quadros. Nossa conduta se pautou pela urgência em refazer a nossa estrutura, já que temos uma ação civil pública que determinava o afastamento de todos os servidores. Não houve nenhuma tentativa de fraude ou burla dentro do processo. Adotamos balizas dentro dos julgados existentes. E a nossa tendência hoje, graças à nossa situação de endividamento crônica que acompanha grande parte dos estados da federação, faz com que o nosso próximo passo seja a redução e enxugamento ainda maior de comissionados, de tal sorte que o percentual tende a ser razoável. Motivo pelo qual peço aos senhores que, reconhecendo a correção do percentual e da situação à vida em Valinhos, julguem procedente o presente feito. No que agradeço pela atenção. Muito obrigado, doutor Aroni. Passo a palavra ao eminente relator, doutor Salete. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhor advogado aqui em cumprimento pela sustentação oral, vou simplificar bastante o voto que encaminhei aos eminentes colegas, senhor presidente, e expressar algumas razões que vão lá desde a página 13 em diante, o item 6 do que eu escrevi e lancei nos autos. Aqui nós estamos frente a cargos de provimento em comissão na Prefeitura e na Câmara Municipal. São duas ações cumuladas que temos aqui.
Este colendo órgão especial tem enfrentado tormentosa questão atinente a qual seja o percentual mínimo que o legislador deve estabelecer, consideradas as peculiaridades locais, especialmente levando em consideração o número de servidores públicos, a ser tomado como base de cálculo do mesmo percentual, atentando para os princípios constitucionais da moralidade, proporcionalidade e razoabilidade, tudo em prestígio do postulado do concurso para o ingresso no serviço público. A aferição dos percentuais fixados pelas leis submetidas em cada caso ao controle de constitucionalidade reclama necessário estabelecimento de critério que permita alcançar tratamento isonômico entre os diversos entes públicos cujas normas sejam submetidas à apreciação deste órgão especial, sem, entretanto, adentrar a discricionariedade própria das escolhas procedidas no âmbito administrativo. Eu lembro aqui, liderando o acordo relatado pelo desembargador Márcio Bartoli, na ADI 224-3120 de 2008, de 2018, em que se delineou critérios de aferição conquanto restritos ao âmbito da legalidade ou inconstitucionalidade das normas, segundo os princípios antes apontados. Eu vou ler somente a ementa deste acórdão, reproduzi no meu voto uma parte substancial do texto, e pareceu muito pertinente, é o que foi acolhido na ocasião por este órgão especial. Ação direta de inconstitucionalidade, dispositivo de lei municipal que fixa em 10% o percentual mínimo de cargos de provimento em comissão a serem ocupados por servidores de carreira do Poder Executivo. Artigo 115.5 da Constituição Estadual. O mandamento constitucional atribui à lei a tarefa de estipular referido percentual. A atividade legislativa não se mostrou abusiva ou contrária à razoabilidade, moralidade ou proporcionalidade, precedente deste colegiado que elegia o patamar mínimo razoável de 10% como adequado aos princípios dispostos no artigo 111 da Constituição do Estado. Discricionariedade do legislativo legitimamente exercida no âmbito de sua função constitucional típica. Inadmissibilidade e substituição do subjetivismo dos representantes eleitos pelo subjetivismo do judiciário, precedente. Dever de observância, interdependência e harmonia entre os poderes por este órgão julgador, e julgou improcedente aquela ação. Eu passo a transcrever aqui uma parte deste voto, uma parte substancial do voto, que desenvolve esse raciocínio, e prossigo afirmando, no caso em particular, a legislação do município de Valinhos relativa ao Poder Executivo inicialmente previa o percentual de 5% do total de cargos em comissão. 5% dos cargos de provimento em comissão. Era a Lei 4.395 de 2008. Neste ano, essa disposição foi derrogada pelo artigo 10 da Lei 5.629, que elevou o percentual de 5% para 10%. Serão preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos ao menos 10% dos cargos de provimento em comissão. Embora haja norma fixando percentual de cargos de servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão no Poder Executivo, entende a douta Procuradoria-Geral de Justiça que ser diminuto o percentual, 5% ou 10%, por desproporcional e atentatório à regra do concurso público e aos princípios de legalidade e moralidade, invoca os preceitos das Constituições do Estado e Federal. Daí requerer a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11 da lei, tanto quanto do artigo 11 da Lei 4.395, quanto do artigo 10 da Lei 5.629 deste ano. Quanto à norma original, o artigo 11 da Lei 4.395 de 2008, o pleito declaratório em constitucionalidade procede porque claramente desproporcional por ínfimo o percentual de apenas 5% de cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira na Prefeitura Municipal, não guardando conformidade para com os preceitos e princípios já apontados. Já no que concerne ao percentual de 10%, estabelecido pelo diploma inovador, a Lei 5.629 de 2018, não se acham caracterizados os mesmos vícios por razoável e proporcional frente ao volume de 3.000 servidores do município de Valinhos, consideradas as linhas traçadas por este colendo órgão especial nos termos do precedente e outros que são mencionados nesse julgado, aqui apontado. Diversa é a solução no que concerne às normas relativas ao quadro da Câmara Municipal. Duas as resoluções objetivadas na propositura. A resolução número 4, de março de 2017, em que se dispôs,
É assegurado percentual mínimo de 10% do total de cargos públicos de provimento e comissão da Câmara Municipal, exceto os cargos de assessor de gabinete de vereador para preenchimento por servidores efetivos do município. Referido ao artigo 6º da Resolução 4/2017, foi alterado pela Resolução número 6, de 6 de junho do mesmo ano, que passou a dispor: é assegurado percentual mínimo de 10% do total de cargos públicos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Valinhos, exceto os cargos de assessor de gabinete de vereador para preenchimento por servidores efetivos do município, incluindo o cargo de diretor jurídico. As normas com redação deficiente e pouca clareza, no primeiro período afirmam que o percentual de 10% dos cargos em comissão está assegurado aos servidores da Casa Legislativa. Todavia, em seguida, procedem à exclusão dos assessores de gabinete de vereador, ocupantes de cargos em comissão puros, preenchidos livremente pela autoridade assessorada. Os cargos em comissão da Câmara são 57, conforme anexos 1 e 2 da resolução e posterior alteração. Desses, 51 são de assessor de gabinete de vereador. Procedido o decote dos assessores de vereador, 51, poucos sobram para serem preenchidos por servidores de carreira. Assim, o percentual não seria verdadeiramente de 10%, mas de menos de 2%. Procede inteiramente, por conseguinte, a argumentação nesse sentido desenvolvida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no pormenor. E aqui eu reproduzo a manifestação da Procuradoria, que assinala que, conforme se depreende dos anexos 1 e 2 da citada resolução e posterior alteração, dos 57 cargos em comissão puros existentes na Câmara, 51 são de assessor de gabinete de vereador. Sendo assim, infere-se que o percentual não é verdadeiramente de 10%, mas de menos de 2%, visto que os cargos sobre os quais o percentual incide correspondem a pouco mais de 10% dos cargos comissionados. A exceção veiculada pela própria norma limita de sobremaneira o número de cargos que devem ser ocupados por servidores efetivos. Eu não leio o restante dessa manifestação, porque o cerne está aí. Nesse passo, portanto, ambas resoluções são realmente inconstitucionais por violarem os mesmos princípios e normas já referidos. Porque inconstitucionais as resoluções em exame, os efeitos da declaração se dão ex tunc, ou seja, desde a edição desses diplomas. E porque essas normas dispuseram a respeito do tema de forma ineficaz, posto que, em decorrência às normas constitucionais incidentes, persiste a mora legislativa. Na esteira do que vem decidindo este colendo órgão especial, quanto à mora legislativa, inclusive fixando o prazo de 180 dias para o suprimento da omissão, e em caso de persistência da mora, estabelecendo o percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos pelos serviços públicos, eu cito aqui vários julgados deste colendo órgão especial. De modo que com essas razões, senhor presidente, eu julgo parcialmente procedente a ação com modulação. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Salete. Estão todos de acordo? Desembargador Evaristo Santos. Quero vista, senhor presidente. Pede vista, tá bom. Agradeço ao doutor Arone Dinardi a participação. Muito obrigado. Número 21 da pauta, eu convido o doutor Daniel Gomes para assumir a tribuna. É uma direta de inconstitucionalidade relatada pelo eminente desembargador Renato Sartorelli, cujo voto tem o número 30.809, em que o autor é o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, e requerido o presidente da Câmara Municipal de Tatuí. Dispensado o relatório, eu dou a palavra ao eminente advogado. Eminentes desembargadores, ilustríssimo representante do Ministério Público, amigos de classe, o que me traz aqui nesta tarde, senhores, da capital da música, de Tatuí, para cá, para a capital paulista, é uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face à resolução número 11 de 2017 da Câmara Municipal de Tatuí.
antes de mais nada, eu queria falar aos senhores que, como presidente da Câmara, como chefe do Poder Legislativo, é muito claro, muito notório, excelências, que necessitem de alguém que o assessore na área jurídica. Imaginem, vossas excelências, que de 2 em 2 anos troca-se o presidente da casa, e esse presidente incumbe, tem a responsabilidade de assinar por seus atos, e administrativamente recai a ele todas as decisões da casa. Então, por isso, o caso aqui em tela não se trata de advocacia pública, e sim de assessoramento para com o presidente da casa. Imaginem, vossas excelências, que há 2 procuradores legislativos na casa, que respondem por seus atos, que atuam na advocacia pública. Porém, ainda há um cargo em comissão de responsabilidade, de confiança do senhor presidente, para que, ao tomar os seus atos, desembargadores, ele possa ter sustentação e confiança nas suas decisões. Imagine que Tatuí é uma cidade do interior, uma cidade de 120 mil habitantes, o senhor pode ver pelo meu sotaque. Mas a política é muito guerreada nas cidades do interior, é muito olho a olho. Imagine que, vossas excelências, um presidente toma posse da cadeira da presidência da Câmara e se depara com 2 advogados que atuam na função pública que não concordam politicamente com esse presidente. Por isso, para que o presidente possa ser bem assessorado, há uma infinita necessidade de que o mesmo tenha como respaldo o secretário jurídico. Assim como o Poder Executivo tem, o prefeito municipal tem o seu secretário que possa lhe assessorar juridicamente quanto aos atos do seu governo, é necessário que o chefe do Poder Legislativo, nobres desembargadores, também detenha de sua confiança uma pessoa que possa lhe assessorar. Cumpre ressaltar ainda, nobre presidente, sem delongas, sem me estender na minha síntese, que o Procurador-Geral do Estado deu parecer favorável à nossa defesa e contra essa ADIM movida pelo Ministério Público de São Paulo. Não há que se falar em afronta ao artigo 98 e seguintes da Constituição do Estado. Perdoe-me, senhores. Há que se falar, sim, em assessoramento direto por parte do presidente. Não há que se falar que o município há de seguir as regras estaduais e federais para a sua autonomia. O que está em jogo hoje, senhoras e senhores desembargadores, é a autonomia municipal, é a autonomia que o presidente da Câmara detém de poder legislar como achar melhor para a população, com a segurança que haverá um suporte jurídico necessário para quando necessitar. Por fim, fecho a minha fala pedindo para que vossas excelências julguem totalmente improvido tal ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público, porque não podemos falar em cerceamento de direito de administração do presidente da Câmara. Agradeço a atenção dos senhores, a preciosa atenção de vossas excelências, e concluo dizendo que o que está em jogo nessa ADIM é a autonomia municipal, é o princípio da autonomia municipal que a nossa Constituição, que a nossa Carta Magna nos garante. Muito obrigado a todos. Agradeço a sua sustentação oral e passo a palavra ao doutor Renato Sartorelli, nosso relator. Senhor presidente, eu vou fazer um resumo do meu voto. Eu vejo aqui que no cargo comissionado de secretário jurídico, a norma legal exige do seu ocupante, seja bacharel em ciências jurídicas e sociais, além de manter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil pelo prazo de 2 anos.
atribuições inerentes ao assessoramento técnico-jurídico do presidente da Idilidade, inclusive mediante atuação paralela com a Procuradoria Legislativa. E aqui eu aponto os incisos 3 a 6 da resolução. Funções típicas dos integrantes da advocacia pública, cujo ingresso na administração se faz necessariamente pelo sistema de mérito, nos termos dos artigos 30, 98, parágrafo 1º e 2º, e 99, incisos 1 e 2 da Constituição Estadual. Eu cito aqui, destaco aqui vários precedentes desse órgão especial, envolvendo o cargo comissionado de secretário de Assuntos Forenses, relatoria do desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez, secretário de Assuntos Jurídicos, desembargador Geraldo Rollers, também assessor jurídico, desembargador Pérez Pisa, também assessor jurídico, desembargador Carlos Bueno. E o Supremo Tribunal Federal também, cargo de assessor jurídico, cargo de provimento em comissão. Função inerentes ao cargo de procurador de Estado, usurpação de atribuições, plausibilidade jurídica do pedido, liminar deferida. Celso de Mello, enfim, todos esses precedentes aqui. Agora, eu registro isso daqui. Oportuno registrar que nem mesmo a previsão contida na parte final do inciso 1 do artigo 2º da resolução impugnada da Câmara Municipal de Tatuí, consta aqui definir o posicionamento político-institucional relativo a temas de especial relevância para a administração do Legislativo, digo eu, é passível de autorizar o provimento comissionado, tendo em conta o conteúdo abrangente e genérico do texto normativo impugnado. Não se trata aqui, digo eu, de impor ao chefe do Poder Legislativo local a criação de estrutura organizacional da advocacia pública, nos mesmos moldes previstos pelo legislador constituinte para a Advocacia Geral da União e para a Procuradoria Geral do Estado. Por isso mesmo, com a devida vênia, ao contrário do que sustenta o presidente da Câmara, na ADI número 21.35.294, da relatoria do eminente desembargador Fernando Ferreira Rodrigues, entendo aqui que essa ADI não guarda similitude com o presente caso, pois naqueles autos o fulcro da controvérsia girava em torno de disposições que conferem à Secretaria de Negócios Jurídicos atribuições que são típicas e exclusivas da advocacia pública, que na verdade é instituição vinculada diretamente ao chefe do Poder Executivo. E prossigo aqui fazendo outras observações nesse sentido. Nesta ação direta, porém, o debate está adstrito ao cargo de secretário jurídico, subordinado ao gabinete da presidência da Câmara, que não se enquadra nas hipóteses que admite a dispensa de concurso público, porque o núcleo de competências relativo ao assessoramento jurídico no âmbito do Poder Legislativo possui caráter técnico, profissional e permanente, razão pela qual deve recair sobre servidores efetivos, sendo inconstitucional a previsão de seu exercício particular de cargo puramente comissionado. O pretor Excelsior, aliás, o Supremo Tribunal Federal, em recente precedente, que manteve decisão da lavra do órgão especial, da qual eu fui relator, onde declaramos a inconstitucionalidade de cargos de provimento em comissão que desempenhava atividades de assessoramento jurídico, o ministro relator ponderou, na oportunidade, que especificamente acerca da atividade de assessoramento jurídico, esta Corte já assentou ser inconstitucional o diploma normativo que outorgue a exercente de cargo em comissão ou de função de confiança estranho aos quadros da advocacia de Estado o exercício no âmbito do Poder Executivo local de atribuições inerentes à representação judicial e ao desempenho da atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos, pois tais encargos traduzem prerrogativa institucional outorgada em caráter de exclusividade aos procuradores pela própria Constituição da República. Essa é uma decisão do Tribunal Pleno. Esse entendimento aplica-se, diz aqui o ministro Dias Toffoli, ao âmbito dos municípios, especialmente quando existente Procuradoria Geral do município. Não é possível, digo eu, extrair das atribuições do cargo impugnado a função de comando ou direção do órgão de assessoria jurídica parlamentar, mas apenas atuação paralela com a Procuradoria Legislativa, inexistindo na norma
a meu ver, elementos que indiquem relação de subordinação entre os servidores, circunstância que afasta a possibilidade de livre escolha por não corresponder o cargo de secretário jurídico e inequivocamente a chefia dos procuradores da Câmara Municipal. Vale dizer, ainda que o município não esteja obrigado a instituir um órgão de advocacia pública, consoante o pretório excesso já deixou pontificado, permanecem imperativas as normas atinentes ao postulado do concurso público, não sendo lícito à Câmara criar cargo em comissão para o desempenho de assessoramento técnico-jurídico. Como corolário, tenho para mim que, na hipótese, os dispositivos vergastados tipificam nítida ofensa aos artigos 11, 115, incisos 2 e 5º, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo, o que conduz ao decreto de procedência da ação direta, que eu estou modulando nos termos do artigo 27, sendo razoável, concedendo o prazo de 120 dias, conforme jurisprudência do órgão especial, para regularizar a sua estrutura funcional. Eu estou julgando procedente a ação com modulação dos efeitos, senhor presidente, para declarar inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da resolução número 11/2017 da Câmara Municipal de Tatuí. É o meu voto. Muito obrigado, doutor Torelli. Todos são de acordo? Então, assim fica julgada procedente a ação com modulação nos termos do acórdão. Esse é o relatório, esse é o resultado. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Vamos ao número 18 da pauta. Foi adiado a pedido do desembargador Ricardo Anaf, direta de inconstitucionalidade. O relator é o desembargador Antônio Carlos Malheiros, tem o voto 38634. A Procuradoria-Geral do Estado é a autora, e o presidente da Câmara Municipal de Regente Feijó. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Ação direta de inconstitucionalidade, incisos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 do caput do artigo 2º, do parágrafo 3º, do artigo 3º e do artigo 4º da Lei 2046, de 12 de setembro de 2001, com as alterações dadas pela Lei 2116, de 30 de dezembro de 2002, e da Lei número 2139, de 9 de junho de 2003, todas do município de Regente Feijó, versando sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, observância dos requisitos constitucionais, princípio da razoabilidade atendido, prazo de até 2 anos para a prorrogação do contrato que não se coaduna com o caráter de excepcionalidade, ação procedente em parte, ou seja, não é para contratar imediatamente, ou seja, é para deixar a porta aberta para, num caso de emergência, fazer a contratação. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Malheiro. Sua palavra ao doutor Ricardo Anaf. Senhor presidente, esse voto foi proferido em sessão, eu pedi vista. Quando retornou, Sua Excelência, o embargador Malheiros pediu a retirada de pauta, né, e está retornando hoje. Eu estou julgando procedente, integralmente procedente, não parcialmente procedente, ou seja, eu estou dando em maior extensão na forma do voto que eu mandei a todos já há mais de 15 dias, que diz respeito a só uma pequena parte da lei, que não tinha sido tratada como inconstitucionalidade, e o que eu fiz no meu voto, que já tem muito tempo, por isso que eu não estou precisava ler tudo de novo, eu estou muito cansado, confesso. Mas todos receberam, então não há minha dificuldade. Eu estou julgando procedente, senhor presidente. Integralmente procedente. Se me falha a memória, é do parágrafo do parágrafo 3º do artigo 4º, que não tinha sido tocado no voto de Sua Excelência, do relator.
É como voto, senhor presidente. Posso colocar em votação? Então vamos lá. Eu acompanho a divergência no sentido da procedência integral, com a devida vênia. Desembargador Arthur Marques. Bem, com a devida vênia, com a divergência. Doutor Pinheiro Franco. Da mesma forma, senhor presidente. Doutor Moacir Pérez. Também no mesmo sentido, senhor presidente, com a divergência. Do desembargador Ferreira Rodrigues. Também, senhor presidente. Desembargador Péricles Pisa. Também. Doutor Evaristo dos Santos. Também com a divergência da data vênia, senhor Doutor Márcio Bartoli. Divergência. Doutor João Carlos Salete. Também, senhor presidente. Doutor Francisco Cascone. Também, senhor. Doutor Renato Sartorelli. Também. Doutor Carlos Bueno. Doutor Ferraz e Arruda. Com a divergência, data vênia. Doutor Salles Rossi. Com a divergência, senhor presidente. Doutor Álvaro Passos. Doutor Beretta da Silveira. Divergência. Doutor Aguilar Cortes. Divergência. Doutor Alex Zelenovski. Divergência. Doutor Geraldo Wohlers. Data vênia, divergência, presidente. Doutor Elcio Trujillo. Divergência. Doutora Cristina Zucchi. Data vênia, divergência. Então, prevalece a divergência, que a procedência em maior extensão, ou seja, na integralidade, declara voto o eminente desembargador, relator sorteado. É com modulação, senhor presidente. Com modulação. Próximo ao 57 da pauta, ele foi adiado a pedido do excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Anaf, após o voto do relator, que é o desembargador Evaristo dos Santos, julgando a ação procedente, e os excelentíssimos senhores desembargadores Márcio Bartoli e Moacir Pérez, que propuseram a improcedência da ação. Com a palavra o desembargador Ricardo Anaf. Senhor presidente, senhores desembargadores, eu pedi vista, a divergência foi aberta em relação ao relator, desembargador Evaristo dos Santos, julgava integralmente procedente, e julgava improcedente o desembargador Pérez Pisa, que foi acompanhado na sessão anterior, que eu participei, pelos desembargadores Márcio Bartoli e Moacir Pérez. O voto divergente, então, é de sua excelência desembargador Pérez Pisa. O meu voto, na realidade, é de procedência parcial. Em relação ao âmago, eu já tinha adiantado tanto ao desembargador Pérez Pisa como ao desembargador Evaristo dos Santos, que me parecia viável a constitucionalidade da norma, que representa exatamente a norma do SUS, e eu não via nessa norma nenhum comprometimento em relação ao tema 597, julgado há pouco pelo Supremo Tribunal Federal. Então, em relação ao âmago, os votos foram lidos da última vez, eu não vou ler também. Eu estou acompanhando o doutor desembargador Pérez Pisa com relação à constitucionalidade. No entanto, existe uma parte da lei, segundo a unanimidade desse órgão especial, nós fixamos isso, é a parte o prazo comandado, a regulamentação, aí sim eu estou julgando procedente com relação à assinação do prazo de 60 dias. Tá? Então, a minha proposta, senhor presidente, com todas as vênias, é da parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade, senhor presidente. O eminente desembargador Anaf propõe a parcial procedência e o doutor Péricles Pisa pede a palavra. Presidente, eu vou aderir totalmente à observação feita pelo doutor Ricardo Anaf, e se ele me permitir, acrescentando ao final do meu voto. Então, Vossa Excelência vai aderir para procedência parcial. Muito bem. Doutor Getúlio. Senhor presidente, eu recebi os votos do doutor Péricles Pisa e do doutor Ricardo Anaf, e no que diz respeito ao primeiro tópico, exatamente ao fulcro da questão, eu me convenci do acerto de suas excelências e estou alterando o meu voto para afastar a inconstitucionalidade que havia reconhecido anteriormente com relação a esse tópico. Inequivocamente, subsiste
fixação de prazo para regulamentar o artigo 5º da lei impugnada. E, nesse ponto, também tem razão o doutor Anaf, e agora também o doutor Pisa, que aderiu a essa posição, no sentido de que não é ato que nós tenhamos tolerado. Então, exatamente na esteira dos votos que me precederam, em parte, integralmente com relação ao doutor Anaf, e parcialmente com relação ao doutor Guardico Spitz, que agora aderiu à posição do doutor Anaf, e torna-se integral, a procedência é parcial nesses termos, senhor presidente. Então, estou adequando o meu voto à posição majoritária. Bom, então, dessa forma, mantém a relatoria com o doutor Toledo Pisa, que... Não, o relator sou eu. Vossa Excelência, desculpe, o senhor era a divergência, né? Pois é. Mantém e declara voto, doutor Toledo Pisa? Acho que não é preciso. Doutor Anaf declara? Sim. Então, parcial procedência com declaração de voto do doutor Anaf. Doutor Moacir declara? Tinha apenas uma observação. Como eu, desembargador Márcio Bartos, já tínhamos votado no sentido do voto originário. Sim. Então, nós também estamos adequando a posição do desembargador. Fica VU, né? Não é? Votação unânime. Isso. Não é? E o doutor Getúlio mantém a relatoria, com declaração de voto apenas do doutor Anaf. Então, com 2 declarações de voto vencedores. Unânime. Procedência parcial, não é? E declaram voto desembargador Anaf e Toledo Pisa. Viu? Ótimo, ficou muito bom. Parabéns. A próxima, número 60 da pauta, que é um mandado de segurança impetrado por Fabiana Silvia Santana de Faria, e o impetrado é o prefeito do município de São Paulo. Quem pediu adiamento foi o eminente desembargador Evaristo dos Santos. Após os votos da eminente relatora e dos excelentíssimos senhores desembargadores Arthur Marques e Xavier de Aquino, concedendo a segurança. Por seu turno, o desembargador Ricardo Anaf denega a segurança. Então, com a palavra, o doutor Evaristo dos Santos. Senhor presidente, após meditar longamente a respeito dos fatos e do caso em questão, e buscar subsídios na seção de direito público a respeito da matéria, e, enfim, encaminhei meu voto a todos os colegas, e estou acompanhando a ilustre relatora na concessão da ordem. Pois não. Em resumo. Posso colher os votos? Pois não. Doutor Arthur Marques? Pela concessão da ordem, senhor presidente. Já havia votado, né, doutor? Desculpe. Doutor Pinheiro Franco? Também concedo a data vênia, senhor presidente. Doutor Xavier Aquino já votou com a relatora. Doutor Malheiros? Concedo. Doutor Moacir Pérez. Senhor presidente, eu também é um caso que eu meditei bastante, esse eu fiquei em muita dúvida, mas o desembargador Evaristo dos Santos, ele cita um precedente que é idêntico ao caso presente, né, do ministro Dias Toffoli, exatamente a mesma situação, uma justificativa genérica, não há mais de 700 cargos aí de professor, que estão coisas... Mas, apesar de discricionário, o ato precisa ter... Não basta fazer uma reverência a interesse público, precisa ter uma justificativa. Então, ou seja, é claro, não chega ao ponto de ato vinculado, que depende da lei, mas a discricionalidade, tirando aqueles casos de demissão ad nutum, que é a previsão da Constituição Federal, precisa explicar no que consiste o interesse público. Então, essa justificativa genérica do fato de terem um déficit de mais de 700 professores, não me parece razoável, que foi o que entendeu o ministro Toffoli no precedente citado pelo desembargador Evaristo. Então, eu acompanho, feitas essas considerações, eu acompanho o voto da relatora com os acréscimos do desembargador Arthur Marques, nosso vice-presidente, e do desembargador Evaristo dos Santos, senhor presidente. Muito bem. Muito obrigado. Doutor Ferreira Rodrigues? Senhor presidente, eu aqui vou acompanhar o desembargador Ricardo Anaf, parece que está correto no que argumenta. E eu denego a segurança também. Pois não. Desembargador Ferreira Rodrigues denega. Doutor Péricles Pisa. Eu acompanho o doutor Moacir Pérez.
Concede, né? Concedo. Com a relatora, então. Doutor Márcio Bartoli? Data vênia denega. Denega. Doutor Salete? Eu voto com a relatora, senhor presidente. Data vênia. Doutor Francisco Cascone? Denego, senhor presidente. Doutor Renato Sartorelli? Eu voto com a ilustre relatora Data Vênia. Doutor Carlos Bueno? Data vênia com a relatora, senhor presidente. Doutor Ferraz e Arruda? Data vênia com a relatora. Doutor Salles Rossi? Senhor presidente, eu acompanho a relatora. Doutor Álvaro Passos? Da mesma forma com a relatora, senhor presidente. Doutor Beretta da Silveira? Com a divergência. Com a divergência. Doutor Antônio Celso Aguilar Cortes? Denego. Denega. Doutor Alex Zilenovski? Data vênia, presidente, com a divergência. Com a divergência. Doutor Geraldo Wohlers? Relatora Data vênia. Com a relatora. Doutor Elcio Trujillo? Com a divergência. Estamos apurando aqui. Eu não voto. Queria votar, mas nem votar não estou podendo mais. Concederam a ordem por 15 votos. Quem declara? Doutora Naf só declara, né? E doutor Arthur Marques declara voto vencedor e doutora Naf voto vencido. Doutor Evaristo, desculpe, doutor Evaristo, não havia visto. Está anotado aqui. Próximo é o 62 da pauta. É uma reclamação. É uma reclamação. O reclamante é Carlos Magno Della Coleta. Reclamada, 7ª Câmara de Direito Público desta Corte. Impedido o desembargador Moacir Pérez. O desembargador Márcio Bartoli tem o voto 39.180. O desembargador Ricardo Anaf tem o voto 36.541. E também vota o desembargador Evaristo dos Santos. Ele foi adiado a pedido dos eminentes desembargadores Ricardo Anaf e Evaristo dos Santos. Eu passo a palavra, então, ao doutor Márcio Bartoli, que é o relator. Senhor presidente, com todas as vênias, sem querer interrompendo, eu gostaria de pedir para continuar adiado, porque eu não tive tempo realmente de examinar, porque eu recebi na sexta e domingo eu entrei no hospital, saí ontem, tá? Então esse aqui não dá. Então permanece adiado. Acabou? Bom, com isso, nós encerramos os casos de hoje. Na próxima sessão, que ocorrerá no dia 14 de novembro, nós teremos 50 casos. Agradeço a todos, muito obrigado aos nossos servidores, aos eminentes embargadores, e declaro encerrada essa sessão.